Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16. Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16. Amém? Vai dizer assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Senhor, nós glorificamos a Ti, ó Pai, nessa noite. Deus, temos acesso à Tua palavra, Deus. Pai, muito obrigado por livremente podermos carregar as nossas Bíblias por onde passamos, por livremente podermos ler as Escrituras e meditar nelas, ó Pai, por termos acesso à palavra do Senhor na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus. Te pedimos, ó Espírito Santo, que continue nos conduzindo nesse momento e que a reflexão que for feita acerca da Escritura, que seja feita com base na Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se sentar. Meus queridos, um dos desafios que esses contextos nos impõem é a questão cultural. Como eu disse, existem algumas coisas culturais que estão enraizadas no meio do povo e que nós precisamos entender essas questões culturais para anunciar o Evangelho com eficiência. Não adianta nós chegarmos lá e trazermos uma linguagem erudita, uma linguagem acadêmica, uma linguagem diferente e não falar na língua do povo. Nós precisamos entender a cultura na qual estamos inseridos para anunciar o Evangelho de Cristo. É interessante que eu conheci a Alice e quando nós nos casamos, nós ficamos um tempo em Goiás. Goiás tem uma cultura muito semelhante à cultura mineira, então eu já estava assim, bem em casa. Quando eu vim para o Rio, eu digo que eu não perco as minhas origens mineiras, mas eu vou agregando algumas expressões na minha fala, Então, por exemplo, caraca, principalmente quando eu volto, eu já começo a relembrar algumas expressões daqui. Eu morei 3 anos aqui, em Nova Iguaçu. Mas, enfim, eu custei para aprender que a gente não fala obrigado aqui, a gente fala valeu, de uma maneira assim no dia a dia. E quando eu me adaptei ao valeu, Deus me levou lá para o Ceará. E eu chego lá e eu falo valeu e a pessoa me responde como? Foi boa. Foi boa? Foi boa? Como assim foi boa? Não, foi boa. Entendi, foi boa, A gente precisa falar, foi boa. Então, qualquer coisa, vai dar um tchau, não dá tchau, fala, foi boa, e vai-se embora, entende? Na minha primeira semana lá, uma vizinha que era dona de uma padaria, que era bem próxima à primeira casa que eu morei lá, ela me chamou e ela falou, deixa eu te ensinar algo. Eu falei, tá bom, eu sei que você é de fora e que você vai estranhar, então deixa eu te falar algo. Quando alguém falar com você para rebolar o lixo, aí a minha cabeça já foi igual a de vocês agora. Rebolar, lixo. Peraí, não estou entendendo a relação das duas coisas. Rebolar o lixo é jogar o lixo fora, tá bom? Muito obrigado por me avisar, porque se alguém me fala rebola o lixo, eu ia falar, eu não rebolo não, meu filho, tá doido? Isso aí não é comigo não. Mas enfim, outra expressão curiosa que eu ouvi lá, foi o cuida. E se você não conhece um cearense, talvez você não saiba que o cuida não é, na verdade, cuidar de alguém. O cuida é andar rápido. Estou atrasado, cuida. Eu descobri isso na fila do mercado. Tinha um rapaz na minha frente, a moça do caixa perguntou para ele se queria que colocasse o CPF na nota. E ele, não, cuida. E pronto, e ela passou ali, não falou mais nada com ele, eu já vi uma situação e eu fiquei, como assim? Claro, a hora que ele saiu, eu perguntei para ela, falei, então, eu venho de fora, desculpa eu te perguntar, mas que negócio é esse de cuida? E aí ela explicou que o cuida era andar rápido, era ir com pressa. Falei, beleza. A questão de casa, quando você vai escolher uma casa para morar, uma das preocupações lá é, você vai alugar a casa, mas a casa é do lado do sol ou é do lado da sombra? O sol está lá em cima. Vai bater sol na casa em algum momento. Não, irmãos, mas tem a teoria lá, que é melhor estar do lado da sombra, porque é melhor para dormir à noite, porque o quarto não bate sol, enfim, durante um período do dia, que é o período mais quente. Algumas coisas, irmãos, a gente vai aprendendo no lugar. A gente precisa conhecer a cultura e, estando dentro da cultura, entender quais são os pontos que a gente pode utilizar para poder ter um relacionamento.
Eu estive 2 anos atrás participando de um congresso aqui, uma conferência aqui em Niterói, e tinha um irmão vendendo essas cruzes assim para colocar no pescoço, né? A minha mãe nunca deixou a gente usar, pastor Gilson, então, usar não a cruz, mas qualquer colar, ela falava que não era coisa de um homem, né? Então, enfim. E aí, mas eu queria comprar uma para poder ver como seria a experiência. Alguns me criticaram, falaram, você está num contexto católico, você vai usar a cruz, como é que é isso? E eu entendi a crítica, mas eu falei, eu vou usar. Irmãos, eu entendi que é algo que abre portas. Lembra do rapaz da oficina que achava que eu era católico? Aquele dia eu estava sem. Mas outras pessoas, ao me verem usando uma cruz no meu dia a dia, eles começam a falar comigo e não tem ali uma dificuldade de me ouvir a princípio. Não tem uma barreira no início. Porque eu vou falar que eu sou crente só depois de muito tempo, né? Certa vez eu fui socorrer teve uma moça que participou lá dos cultos com a gente durante uns meses. Eu estava com algumas crises de ansiedade, e em uma dessas crises eu precisei levar ela até a UPA, e a irmã dela foi também no meu carro. E na volta, eu deixei ela e a irmã lá na casa dela, e a irmã estava conversando com ela, eu fiquei do lado de fora, e tinha um jovem parado lá do lado de fora, e a gente começou a conversar ali, e ele começou a falar sobre fé, sobre religião, sobre algumas coisas que estavam ali, assim, no pensamento dele. Ele estava com algumas dificuldades em relação à fé, e eu pude ministrar sobre Cristo Jesus, lançar a semente ali, naquele momento, e na hora de ir embora, eu não poderia deixar de fazer o convite, né? Meu amigo, né, a nossa igreja é aqui na esquina, aqui próximo, podia fazer uma visita lá no domingo à noite, né? Vem conhecer a gente, enfim. A hora que eu fiz o convite, ele, mas tu é crente? Eu falei, sim, eu sou pastor. Aí ele olhou e, mas você usa cruz? Eu falei, sim, meu irmão, é um símbolo do cristianismo, né? Qual o problema? Enfim. Irmãos, quebra barreiras. Nós fomos ao supermercado um dia, após o culto, e o Estevão vai sempre sentado no banco de trás. Na hora de descer, ele colocou a mão, não tem aquela coluna que fica entre a porta de trás e a porta da frente? Ele colocou a mão ali, eu fui fechar minha porta, pegou nos dedos dele. Então, vocês imaginam a dor ali no momento, né? O Estevão, né, deu aquele grito, reagiu, foi rápido, eu tirei, enfim, ele tirou a mão. E tinha um rapaz muito piedoso, estava num carro ao lado, ele também é pai, então quando ele viu aquela situação, ele já veio, né, saber se tinha acontecido alguma coisa mais grave, se podia auxiliar de alguma maneira, enfim. E aí ele viu a cruz, ele começou a conversar comigo sobre religião, sobre fé, e eu descobri que ele é um católico convicto, mas eu tive ali um ponto para poder evangelizá-lo, para poder falar acerca do evangelho com ele. E aí eu vi algumas situações, né, ele citou algumas situações do catolicismo oficial. Aqui, irmãos, a gente tem um quadro muito assim, né, a pessoa fala que é da igreja, mas nunca vai, né, não sabe nem como é a missa. Mas eu nasci e é assim. Lá eles são envolvidos, irmãos. Eles sabem, eles conhecem. Lá nós precisamos estudar um pouco, né, mais também sobre o catolicismo, para entender o que eles creem. Apesar de que existe um catolicismo oficial e um catolicismo popular, né? O popular é bem diferente do oficial. Mas, de vez em quando, eu faço umas visitas lá à estátua de Padre Cícero para ver as novidades, né? Entender o que está acontecendo, compreender a fé do povo. Tem sempre um guia turístico ali, né? Então, eu vou aprendendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, para entender o que eles creem, irmãos. Por quê? Porque nós estamos inseridos em meio dessa cultura. E no meio da cultura a gente precisa entender como falar com aquele povo. Olha só, Paulo, ele está ali em Atenas, e ele começa a pregar naquele lugar. Inicialmente, ele começa a anunciar o evangelho ali nas sinagogas, e ele está anunciando aos judeus e a alguns gentios piedosos que estão ali na sinagoga. E ao anunciar o evangelho a esses homens, né, a esse povo, aquilo começa a fazer um burburinho no meio ali, e a cidade de Atenas era onde tinham grandes estudiosos, que se orgulhavam ali do seu intelecto, que se orgulhavam
de serem grandes estudiosos, de examinarem as filosofias que estavam sendo desenvolvidas na época. E eles diziam coisas acerca do objetivo da vida. Por que da vida? Eles buscavam isso. Qual a origem da vida? De onde surge a vida? Essa era uma busca que eles tinham ali. E além disso, nessa busca, alguns entendiam, por exemplo, que a vida existia, que o objetivo da vida era achar a felicidade. Já outros entendiam e diziam que tudo tinha a ver com a razão. Então, tudo precisa ter uma lógica, tudo precisa ter uma razão, tudo precisa ser, ter um conhecimento por trás, tudo precisa estar bem alinhado. E aquela cidade respirava filosofia. Aquela cidade tinham esses homens intelectuais, onde Paulo estava inserido. E quando Paulo começa a falar sobre ressurreição, algo já começa a... Isso não existe. Já começa a despertar eles ali de alguma maneira, e eles pegam Paulo com aquilo que ele estava anunciando e levam até esse lugar, que era o Areópago, que era um lugar onde eles se reuniam ali, onde tinha um conselho da cidade, onde eles tomavam algumas decisões relacionadas à cidade. Decisões políticas, decisões civis, eles tomavam decisões ali. E eles levam Paulo até aquele lugar. E Paulo, quando está sendo julgado, digamos assim, diante daqueles homens, Paulo acha no meio da cultura deles algo para conversar com eles. Então Paulo vira para eles e fala: olha, eu observei aqui que vocês são bem religiosos. E eu observei que vocês têm diversos altares. Mas tem um desses altares que é sobre o que eu estou falando. Vocês têm um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu estou falando. Então Paulo analisa a cultura, ele vê onde ele está inserido, ele analisa o local onde ele está inserido, e através desse discernimento que o Espírito dá a ele, ele traz essa informação. Olha, esse altar ao Deus desconhecido, eu já ouvi pelo menos umas 3, 4 histórias diferentes de como ele surgiu. Então a gente não vai falar exatamente de onde ele veio, mas no meio de toda a filosofia, Paulo olha para aquilo e ele começa a falar sobre esse Deus desconhecido. E ele pega aquele ponto da cultura e fala: olha, sobre esse Deus desconhecido que eu estou anunciando. Então ele observa a cultura, entra na cultura, usa elementos da cultura para falar sobre Cristo. Irmãos, lá na cidade onde nós estamos morando, em Juazeiro do Norte, tem um time de futebol. É o orgulho da cidade, pastor Gilson. O Icasa. O Icasa, assim, talvez algumas irmãs não vão entender muito a linguagem, mas eu vou tentar, assim, trazer para vocês entenderem o nível de orgulho que eles têm com esse time de futebol lá, né? O Icasa chegou na Série B do Brasileirão em 2014, 2013. 13 ou 14, um desses 2 anos. É como se ele tivesse chegado quase no lugar principal do país em relação a futebol. E o Icasa para eles é muito importante. Irmãos, de vez em quando eu vou ao estádio para poder ver o Icasa jogando. Porque isso me ajuda a conversar com eles. Alguns estão ali falando sobre futebol e eles começam a falar do orgulho que foi ver o Icasa ganhando, por exemplo, do Bahia. Porque o técnico do Bahia na época falou que o Icasa nem existia. Desprezou o Icasa. E o Icasa fez 4 gols no Bahia lá em Juazeiro do Norte. Aí o camarada falou que o Bahia não estava preparado naquele dia, tinha alguns atletas que não tinham viajado, por isso que aquilo tinha acontecido. E aí o Icasa foi jogar com o Bahia na Bahia. E aí o Icasa novamente ganha de goleada.
E aí se firma, né, como time. O Icasa hoje joga o Cearense Série B, que é um campeonato regional de maneira meio inferior, assim. Os maiores públicos em estádio são do Icasa. E eu estou lá inserido no meio deles, irmãos. E no momento que a gente tem para falar de futebol, a gente fala de futebol e fala de Jesus. Porque quando eu falo do Icasa, eles perguntam, mas você é de onde? Eu conto a história, né? Sou mineiro. Mas eu morei no Rio. Mas você é mineiro, morou no Rio, lugar bom, e veio parar em Juazeiro do Norte. Irmãos, tem um complexo de inferioridade tão grande. Eles nunca pensam assim, veio morar na minha cidade, porque a minha cidade é melhor do que outro lugar. Não, por que você saiu do sul e veio morar aqui? Essa é a pergunta. O que você veio fazer aqui? E é nesses momentos que a gente tem para poder falar sobre o Evangelho. Olha, eu sou missionário, eu vim aqui porque Deus me trouxe para falar do amor dele para você. E aí a gente vai achando um ponto ali de estar no meio deles e anunciar o Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 21 e 22, aliás, o versículo 20 também, 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo 20, vai dizer assim: para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Irmãos, entender a cultura que estamos inseridos. E claro, sem negar a Cristo, sem deixar Cristo de lado, mas no meio da cultura, inseridos na cultura, anunciar Cristo nos momentos em que nós temos a oportunidade. Esse é um desafio que nós temos, entender a cultura na qual nós estamos inseridos. Às vezes é difícil até para nós, no meio urbano, entender algumas situações, né? Até a questão de gerações, né, pastor Gilson? Eu fico olhando algumas coisas hoje, eu fico assim, meu Deus, eu já estou ficando velho também. Eu ouço algumas expressões, vejo algumas expressões na internet e eu fico, que é isso agora, hein? Sabe? Especialmente quando nós estamos fora da nossa cultura, nós precisamos entender onde nós estamos inseridos para poder anunciar de maneira eficiente Cristo Jesus, sem abrir mão do que nós cremos, né? E quando nós olhamos esses textos, para mim fica muito clara a questão de que Paulo estava tendo ali, de certa maneira, um relacionamento com aquele povo. Como eu disse, essa é uma das palavras mais fortes que nós entendemos para o ministério de evangelismo, de missões, relacionamento. Se nós não amarmos o próximo, se nós não estivermos com o próximo, irmãos, nós não vamos ser eficazes no anúncio do Evangelho. Nós precisamos estar inseridos no meio do povo, amém? Claro, irmãos, sem nos contaminar, amém? Né? Não vamos pisar em locais que não nos cabem. Né? O estádio de futebol ainda dá para ir, assim. Ainda mais no interior, o interior é muito engraçado, assim, em algumas situações. Eu vivi situações lá que eu olho, assim, para o estádio e é muito interessante. Depois eu conto. Enfim. Se você quiser saber, depois a gente conversa sobre. Mas o relacionamento é muito importante. A parte do nosso ministério, parte do que nós fazemos ali naquele lugar, é sair da nossa casa e ir sentar numa calçada e ficar ali, batendo papo. Um dia desse eu estava conversando com um senhor lá do bairro, ele é até dono do prédio que a gente aluga lá
a igreja. E no meio de uma conversa ele deixou escapar que o pessoal lá me conhece como pastor sem frescura. Por que o pastor sem frescura? Porque eu vou para o meio deles, eu sento lá na calçada e fico lá batendo papo. Quando eu digo eu, é eu e a minha família, né? Eu, a Alice, as crianças vão também e ficam brincando ali ao redor. As crianças vão e ficam lá no meio do barro, no meio na hora de ir embora, é um Deus nos acuda, que eu fico olhando, meu Deus, como é que esses meninos vão entrar dentro do carro? Jesus amado. Terra para todo lado. Mas vai, dá certo, depois lava, né? E é assim, irmãos, a gente senta lá, toma um café, come um cuscuz. Às vezes não tem café, não tem cuscuz, tem conversa, a gente conversa. Desculpa. E está ali no meio deles, irmãos. Isso é importante. Eu descobri algo em Juazeiro do Norte que eu fiquei assim, de certa maneira, chocado, porque eu achei que não tinha muita ideia do que era o evangélico, o crente, enfim, né, como você quiser chamar. Mas lá eles têm uma ideia de como nós somos, só que essa ideia foi transmitida para eles pela televisão. Então vocês já imaginam a qualidade que eles pensam de nós, né? Todo pastor é ladrão. Uma vez eu estava numa bodega comprando algo e chegou um mototaxista para mim e a atendente lá, a dona da bodega, bodega é um mercadinho, tá, irmãos, de bairro, e a dona da bodega virou para ele e falou assim, aí, você não estava falando que todo pastor é ladrão? Fala com o pastor agora. Eu só vim comprar, deixa eu ir embora. Rapaz, e ele afirmou na minha frente, todo pastor é ladrão. E eu, rapaz, todo mototaxista, e falei uma palavra feia com ele, que dá para falar, mas não vou repetir aqui. Todo mototaxista é assim. E faz o seguinte, todo mototaxista pega a mulher, vai para o meio do mato e faz o que não deve com ela lá. Ele olhou assim para mim, e ele, não. Eu falei, pois é, como é que você está falando que todo pastor é ladrão, você não conhece todo pastor? O negócio é esse, homem. Todo pastor é rico. Eu é rico demais, olha meu carro. Está lá um Uno. Daquele quadradinho, 2010 ainda, sabe? Aquele bruto mesmo. Aquela lenda, e é uma lenda mesmo aquele carro. Aquele carro é bruto, meu Deus do céu. Já aguentou muita coisa. 15 crianças no meio da terra, e enfim. 3 anos sem manutenção, sobreviveu, está lá. Enfim, agora já está arrumado, amém, irmãos? Faltando algumas coisinhas, sempre tem alguma coisinha para fazer, né? Carro velho é assim, né? Sempre tem alguma coisinha. Mas está lá. O retrovisor pela metade. Na época, um retrovisor, o ônibus tinha batido, tinha caído, estava sem o retrovisor, não tinha colocado no lugar ainda. Falei, rapaz, olha meu carro, eu sou rico, é? Se eu sou rico, eu estou sendo rico da maneira errada, né? Porque... E homem. E aí eu falei assim com ele, eu virei para ele e falei assim, você quer saber de uma coisa? Ele o quê? A verdade é que ninguém presta. Você não presta, não. Ele já olhou para mim assim. Mas eu também não presto, não. Sem Jesus a gente não é nada. A gente só tem a vida transformada quando Jesus entra na nossa vida. Resultado, irmãos, no fim da conversa, peguei o WhatsApp dele. Hoje eu mando umas mensagens para ele de vez em quando, e ele nunca foi à igreja, mas responde pelo menos. Ainda não encontrei com ele pessoalmente novamente, né? Mas, enfim, estar no meio do povo, conversar com o povo, anunciar Cristo Jesus nas oportunidades que temos. Irmãos, outro contexto desafiador que nós enfrentamos são as falsas verdades da religião. E quando eu digo falsas verdades, talvez seria mais fácil usar o termo mentira, mas o termo correto seria sofisma, que é uma mentira disfarçada de verdade, né? Lá em Romanos, capítulo de número 10, Paulo fala um pouco sobre isso, a partir do versículo 1, diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Irmãos, Paulo estava falando ali do seu povo, dos judeus, e eles demonstravam um zelo, um apreço pelas Escrituras, que era, de certa maneira, admirável. Né? Paulo também tinha um zelo pelas Escrituras. Paulo chegou a matar cristãos porque acreditava, né, que estava fazendo aquilo por Deus. Só que aquilo era uma falsa verdade que tinha sido ensinada a ele. Era uma mentira com cara de verdade. E muitos ali estão presos às amarras da religião. Volto a falar, nós cremos que quem salva é o Senhor, quem faz a obra é Ele, através da pregação, isso nós cremos, nós temos isso com muita clareza. Mas um dos desafios que nós enfrentamos nesse campo é que as pessoas entendem que já estão com Jesus. Então, por que ouvir sobre Jesus novamente se eu já tenho Jesus na minha vida? Deus no céu, meu padrinho na terra, enfim. Aliás, existe, em pleno 2026, existem algumas pessoas, isso não é uma crença da cidade toda, mas você ainda encontra pessoas em pleno 2026 que afirmam que Padre Cícero fazia parte da Trindade. Pessoas que afirmam que Maria subiu a ladeira do Horto, que é a ladeira de mais ou menos 3,5 km, que chega até a estátua de Padre Cícero, e no meio daquela ladeira, com Jesus no colo, ela se ajoelhou numa pedra, que hoje é chamada de Pedra do Joelho. Ainda tem gente que acredita nisso lá, irmãos. E não é falta de informação, tem rádio, tem televisão, tem internet. Se bobear a internet lá, melhor do que as nossas aqui. Mas ainda tem essa crença enraizada, que vai passando de pai para filho. E vai passando de geração em geração. E coisas que parecem absurdas, né? Jesus andou no Brasil, aliás, Maria andou no Brasil com Jesus no colo. Parece um absurdo. Acho que até o mais novo aqui já vai entender que, né? Quando eu era criança, eu ainda pensava que Belém do Pará era o Belém que Jesus nasceu, né? Ainda dá aquela confusãozinha assim na mente, né? Mas a gente vai aprendendo que não é, enfim. Mas lá ainda tem essa crença de que Maria andou com Jesus no colo, enfim. E como desconstruir isso, irmãos? Como abrir os olhos desse povo? Irmãos, o Senhor vai dando graças para que a gente possa ali anunciar o Evangelho. E é Ele quem transforma. Amém? Então, o meu pedido para os irmãos nessa noite é que continuem orando por nós naquele lugar, para que a pregação do Evangelho avance ali. Eu creio que o Senhor tem os seus eleitos para serem despertados naquele lugar. Juazeiro do Norte, o aeroporto de lá, ele foi totalmente reformado, e há burburinhos de que Padre Cícero vai ser beatificado, e provavelmente nós vamos ver muito mais romeiros do que a gente já recebe na cidade. Irmãos, eu abro meu coração falando que eu confesso que eu não oro pelo fim da romaria, sabe? Mas eu não oro pelo fim da romaria porque eu creio no seguinte: eu creio que essas pessoas vão para lá à procura de algo e vão encontrar o verdadeiro. Eu creio que Deus vai usar as igrejas daquela região para anunciar Jesus nesses tempos de romarias, e pessoas vão sair ali de Juazeiro do Norte transformadas pela pregação do Evangelho, vão voltar para os seus lugarejos, para os seus povoados, para os seus sítios, para os interiores do Nordeste, e vão anunciar o verdadeiro Cristo e a transformação que vão receber em Cristo Jesus. Amém? Então eu creio que Deus ainda vai fazer muito naquela cidade. E eu peço que você esteja em oração por nós. Esteja em oração pela transformação daquele povo. Esteja em oração para que barreiras sejam quebradas naquele lugar para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu creio que nós só permanecemos no campo, apesar das diversas dificuldades que nós enfrentamos. Saudade da família, saudade de congregar nas nossas igrejas, saudade de estarmos juntos, de outros irmãos de Nova Vida. A Nova Vida mais perto de nós deve estar uns 600 quilômetros de lá.
E às vezes bate uma saudade, irmãos, de estar junto com os pastores, de estar junto com as nossas igrejas. Sabe, apesar de todos os desafios, nós cremos que o Senhor nos levou para aquele lugar. E é a oração dos irmãos que nos sustenta naquele lugar, amém? Então, em nome de Jesus, não se esqueçam de nós nas suas orações. Né? Nós trouxemos um marca-página ali, pastor Gilson. Posso entregar para o pessoal depois? Tem um marca-página ali. Pegue um marca-página conosco, coloque na sua Bíblia. Né? Na hora que você for ler ali as Escrituras, fazer o seu devocional, ô Jesus, abençoe essa família que está lá. Né? Fortalece meus irmãos lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E orem pelo bairro Campo Alegre, orem por Juazeiro do Norte, orem pelo avanço da obra missionária naquele lugar. Porque o nosso desejo não é ficar só em Juazeiro. Existem 6.000 povoados que não têm a presença de uma igreja evangélica, até hoje. Esses lugares precisam ser alcançados pelo Evangelho, irmãos. E nós cremos que a partir de Juazeiro nós vamos alcançar ali. No nosso redor ali, assim, sem fazer muito esforço, a gente encontra no mínimo uns 80 povoados que não têm a presença evangélica. Nosso bairro, 5 a 10 mil pessoas, menos de 200 são crentes. Ainda há um campo muito grande na nossa nação para ser alcançada pelo Evangelho. Amém, irmãos? Só para encerrar a minha fala, né? Jamais também julgue aqueles irmãos que têm um chamado transcultural para ir para outra nação, amém? Há muito a se fazer aqui, mas há muito a se fazer fora também. Né? Então, anuncie o Evangelho a todos os povos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós expressamos nossa gratidão ao Senhor, Pai, por essa noite, por podermos, ó Deus, meditar na Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue fortalecendo essa igreja, Deus, que é nossa parceira ali no campo missionário, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Deus, eu oro ao Senhor também para que desperte vocacionados nessa igreja, ó Deus. Ó Pai, que em breve nós tenhamos pessoas sendo enviadas daqui para o campo missionário, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus. Assim eu oro ao Senhor nessa noite, Pai. Abençoe, ó Deus, a liderança dessa igreja. Abençoe os nossos irmãos que aqui estão, as famílias, ó Pai, para a glória do seu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.